E aí galera, tudo bem? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui no fundo é as minhas anotações em relação a Gênesis capítulo 3. E hoje a gente vai estar falando sobre o que a gente pode aprender, o que a gente aprende com Gênesis capítulo 3. Claro que eu poderia explorar todos os versículos, mas quando eu faço a leitura da minha Bíblia, não é esse o objetivo. O objetivo é eu retirar do texto aquilo que pode mudar, transformar a minha vida, para eu ser uma pessoa melhor, para eu viver de uma maneira melhor. Beleza? Vamos agora para a nossa Bíblia. Se você não tem aí, não sabe usar a Bíblia de aplicativo, eu deixei um vídeo no grupo, mas aí qualquer coisa você me avisa aqui que eu mando esse vídeo para vocês. E cara, quando eu vou gravar, acredita em mim, acontece de tudo. Olha só, minha Bíblia demora para abrir. A gente vai ler aqui as anotações que eu fiz em Gênesis capítulo 3 pelo aplicativo. Eu fiz as anotações na leitura em NVI, tá vendo aqui? Mas a minha Bíblia, ela é escrita na Almeida Revista e Corrigida. Então a primeira observação que a gente pega aqui é no versículo 2. Olha só, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Ou seja, Deus ele disse não só para eles não comerem, mas para eles não tocarem. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que eu devo dar mais atenção ao que Deus fala. Por quê? Toda vez que alguém conversa sobre essa passagem da Bíblia ou sobre esse capítulo, toda observação que as pessoas fazem, que a gente faz, é simplesmente que eles não podiam comer. Mas não é bem assim. Eles não podiam comer e muito menos tocar. Ou seja, se ela só tocasse, ela já estaria em pecado, ainda que ela não comesse, ou seja, ela já morreria, tanto Eva quanto Adão. Então, assim é os mandamentos de Deus. Como eu estou dando atenção para os mandamentos do Senhor? Será que eu pego só o que eu quero da Bíblia? Só o que é interessante? Por exemplo, nós estamos estudando Gênesis capítulo 3, mas eu poderia estar começando de João, poderia começar o estudo por Mateus, né? Como muitos pastores, inclusive, ensinam as pessoas. Não, começa por João, que é mais fácil. Aí o cara começa a falar sobre Isaías, tu não sabe quem é. Começa a falar de Jeremias, tu não sabe quem é. Começa a falar sobre o princípio e você não sabe da onde vem essa ideia, que vem de Gênesis, entendeu? Então, o que eu aprendo aqui é como eu estou atento às ordens que Deus me dá. Segunda observação que a gente pode fazer aqui é no capítulo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Vamos parar aqui, nessa vírgula aqui, ó. Vamos parar aqui nessa vírgulazinha aqui, tá vendo? Vamos daqui para trás, olha só. Fica atento ao sinal de pecado. Se alguma coisa é muito atraente para você, se alguma coisa é muito desejável para você, cara, provavelmente essa coisa vai te derrubar, vai fazer você cair, vai fazer você sofrer alguma perda, algum dano, entendeu? Porque aqui, ó, depois desses sinais, ó, atraente aos olhos, além disso, desejável para o paladar, se obter discernimento. Então, a partir daqui vem o pecado, ó. Tomou do seu fruto. Pronto, o pecado já entrou. Porque lembra, como a gente leu lá atrás,
ela não poderia nem tocar. Comeu, aí ela aloprou, e deu a seu marido, que comeu também. Ou seja, o que eu aprendo nisso aqui? Que eu não posso andar disperso. Aqui, Adão estava disperso. Por quê? Porque ele viu, pô, calma aí, Deus deu uma ordem. Caraca, minha mulher aloprou, mano. Meteu a mão na árvore, comeu uma parada. Ali, não morreu. Ele estava disperso. O foco dele, a atenção dele estava na mulher, não estava em Deus. Ou seja, o meu relacionamento, aonde está a minha atenção? Está no meu relacionamento das coisas que são de baixo ou das coisas que são do alto? A tua atenção tem que estar nas coisas que são do alto. Se ele tivesse com a atenção em Deus, ele ia fazer assim, ó. Chefão, ô! Chega aí, chefão, chega aí, pô. Olha aqui, ó. Minha mulher tá aloprando, comeu essa parada aqui. O senhor tá dando de maluco. O senhor falou que se a gente tocasse ou comesse, a gente ia morrer. Aqui, ó. Ela não morreu. Qual a ideia? Me explica essa parada aqui. Mas ele não fez isso. A atenção dele estava na mulher. A mulher não morreu. O que ele fez? Vou comer também. Foi lá e comeu. Resultado. Agora, olha aqui o versículo 7. Olha isso, ó. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse finalzinho aqui, ele esconde uma parte muito importante, que é isso aqui, ó. Os olhos dos dois se abriram. Presta atenção numa coisa. Se eles estavam vendo a árvore, se Eva viu a serpente, se Adão viu Eva comendo, explica para mim como que a Bíblia pode colocar aqui: os olhos dos dois se abriram. E isso você consegue achar em várias versões, que os olhos deles se abriram. Ou seja, aqui está mostrando o sentido espiritual. Tem coisa que eu vou viver, que eu vou ver e não vou compreender. Eu preciso de Deus para ter o esclarecimento correto. Aqui, eles tiveram os olhos abertos, ou seja, Deus deu a eles o conhecimento. Só que se você não souber utilizar o conhecimento e se você não tiver um poder divino, você vai morrer. Então, cuidado. Até mesmo a sabedoria pode te matar. O que você está procurando entender? Você está querendo saber se tatuagem é pecado? Para quê? Para você fazer uma tatuagem e gerar uma confusão na sua vida, na sua família? Você está querendo saber se sexo antes do casamento é pecado ou não? Para quê? Para você ir lá fazer ou porque você quer conhecer mais a Deus? Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que se fazer essa pergunta: para que eu desejo o conhecimento de tal coisa? Porque determinado conhecimento pode te edificar ou pode te destruir. E o conhecimento sem o auxílio divino, provavelmente você vai ser destruído. Beleza? Então, vamos ver aqui outro destaque que eu fiz. Olha só. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Cara, é por isso que eu falo que Deus é um brincante. Ele dá um de maluco. Presta atenção, se Deus está em todos os lugares, em todo o tempo, como que ele me faz uma pergunta dessa? Quem disse que você estava nu? Por acaso Deus não estava vendo o que estava acontecendo? Deus não sabia? Ele sabia. Para que existe esse versículo 11? Para a gente saber que Deus não é mau. Ele não é mau, ele é justo. Entendeu? Ele é justo. Então, quando você não sabe, quando você é ignorante e você comete um erro, um pecado, ele não chega te matando, arrancando sua cabeça. Entendeu? Ele procura te instruir, ele procura saber por que você fez o que você fez ou por que você faz o que você faz.
Esse é um dos versículos que explica isso. No versículo 12, eu aprendo o quê? Olha só. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Eu aprendo a não ser esse tipo de homem imbecil. Por quê? Qual deve ser a postura do homem em relação à mulher e também da mulher em relação ao marido? Eu estava agora num encontro e a diversão dos garotos era ver a minha esposa me defendendo. A todo custo ela me defende. E aqui, Adão não fez isso. Aqui ele jogou, ele viu que ia dar ruim, viu que Deus poderia ficar bravo, que ele já adquiriu o conhecimento da ira, ele conheceu o bem e o mal. Então o que ele faz? Não, foi a mulher, não foi eu não. Ou seja, se ele fosse homem de verdade, o que ele faria, chefão? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Rachei a cara, pequei. Ó, ela não tem nada a ver com isso. Pode me matar, pode arrancar minha cabeça, me explodir, fazer o que o senhor quiser. Entendeu? Eu errei mesmo, mas eu preciso da tua ajuda. Foi isso que ele fez? Não. Ele deu um de maluco, jogou a culpa pra cima da mulher. Ele era o líder. Ele era o cabeça. Ele tinha que ter o controle da situação. Então, você explicar para Deus por que você errou, por que você está errando, não vai te justificar. Entendeu? Então eu procuro não ficar me explicando para o Senhor. Eu procuro pedir a Ele perdão pelos meus erros e orientação para eu não ficar errando. Entendeu? Porque errar é fato, você vai errar. O problema não é você errar. O problema é como você vai se comportar quando você errar. Entendeu? Aqui no versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente, os atos alheios não vão te justificar diante de Deus. Por exemplo, não vai adiantar você falar que não buscou o Senhor porque você trabalhou muito. Não vai adiantar quando Deus falar assim para você: meu filho, por que você não foi para a escola dominical? Hein, Senhor, porque eu ficava vendo Netflix até o talo, aí eu não conseguia acordar para ir para a escola dominical. Eu sei que está escrito na tua palavra que aqueles que verdadeiramente te amam guardam os teus mandamentos, conhecem os seus mandamentos. Não vai adiantar, filhão. Quando sua vida passar, quando sua vida acabar, você vai chorar uma vida de eterno sofrimento se você não fizer a vontade do Senhor, tá? Eu não vou entrar nessa questão aí de céu e inferno, mas o que a gente aprende aqui, que você ficar tentando dar justificativa para não praticar, conhecer e praticar os mandamentos do Senhor, não vai melhorar a sua vida. Por exemplo, se você não sentar para orientar o seu filho, a sua filha, com relação aos mandamentos do Senhor, amanhã depois ele vira um maconheiro, viciado, um alcoólatra, um prostituto, uma prostituta, aí você vira e pergunta: ai, onde estava Deus? Ah, estava no mesmo lugar que você deixou quando você não foi aprender sobre ele, conhecer sobre ele dentro da palavra dele. Então, busca ele enquanto não dá ruim. Entendeu? Adão, ele tinha coisas maravilhosas no Éden, maravilhosas. Só que qual era a melhor coisa que tinha no Éden? Já se fez essa pergunta? Qual era a melhor coisa que aparecia no Éden? Já se perguntou isso? A melhor coisa era Deus. Então ele tinha que chegar e falar assim: Deus, qual é, mano? Não vai embora não, o Senhor é muito top, fica aqui. Por que que o Senhor tá saindo daqui de vez em quando? Não, eu sei que isso aqui é maneiro, mas na moral a tua presença é melhor, pô. Mas não, ele ficava impressionado com um monte de brinquedinho. E aí ele se distraía, não sentia saudade de Deus. Ou seja, Deus ele te dá muita coisa maravilhosa. Mas essas coisas maravilhosas que ele te dá, carro, casa, esposa, filho, filha, trabalho, essas coisas não pode te tirar do olhar para o alto, do olhar para o Senhor,
do interesse pela palavra do Senhor. Se essas coisas tiram a sua atenção e a sua preocupação em conhecer mais sobre o Senhor, então você não tem um monte de bênção, você tem um monte de maldição disfarçado de bênção. Aqui no versículo 14 tem assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Ou seja, no 14, ele aqui vai ter gente que vai falar, era uma serpente, vai vir um monte de ensino teológico que eu não gosto, mas eu não tô nem aí para isso, é Satanás, entendeu? E não tem ideia para ele. Deus aqui não deu nem ideia. Ele deu a oportunidade do homem falar, deu a oportunidade da mulher falar, mas ele não deu a oportunidade de Satanás falar, entendeu? Aí você pode pensar assim, ai tadinha, Satanás entrou, meu irmão. Se Satanás entrou na cobra, se não entrou, se ele era a própria cobra, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado no seguinte: aquilo que é mal, aquilo que tem a aparência de ruim, você tem que cortar. Você não tem que querer estar perto, você não tem que querer assunto. Por exemplo, a gente vai estar falando se o crente deve ou não deve fazer o uso de bebida alcoólica. Porém, se você tem históricos negativos de bebida alcoólica, de pessoas que precisam de alcoólicos anônimos, só estou dando um exemplo aqui da bebida, mas tem muitos outros vícios. Se você tem esse histórico, então isso já é um sinal de que você não deve se aproximar dessa coisa, entendeu? Então, é isso que eu aprendo aqui em Gênesis capítulo 3. Para a gente finalizar, tem aqui no versículo 21, olha só, que legal. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Beleza? Só que olha o que é interessante. Se você for olhar esse versículo 21, aqui está na NVI. Na Almeida Revista e Corrigida, na King James, aparece a palavra túnica. Vou ler aqui na Almeida Revista Corrigida, tá assim, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Bom, para quem não sabe o que é túnica, túnica é simplesmente, um exemplo dela é o talite. Então, vou deixar aí umas fotos sobre o que é o talite, o que é o tzitzit, tá? Então aqui Deus fez túnica, fez roupas para eles, tá bom? Vou deixar mais explicações. Se você quiser uma aula sobre isso, conversa com o seu pastor e fala assim, pastor, pede o Nazi para dar uma aula sobre o talite. Aí se ele me pedir para dar uma aula sobre o talite para vocês, eu dou, beleza? Que eu na verdade quero fazer um seminário sobre isso. Bom, no versículo 22, tem assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Aí o crente vai lá, afobadão, que nem eu, escrevi aí na minha Bíblia, acha que isso daqui é o conceito da Trindade. E não é, tá? Isso daqui, eu vou deixar um estudo aí no grupo também. A tradução mais correta aqui seria Elohim, que é o nome de Deus no plural. Aí os teólogos vão explicar aí e tal. Enfim, o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele não tem interesse que a gente seja igual a ele. Ele tem interesse que a gente seja imitador dele. Por quê? Se você tentar ser cópia de Deus, você vai cair. Você vai cair e vai cair com força. Se você tentar imitar ele, você vai cair sim, mas Jesus vai te levantar. Agora, se você tentar ser cópia, aí a soberba vai te dominar, o orgulho vai te dominar, a ira vai te dominar, todos esses sentimentos negativos vai te dominar. E todos esses sentimentos juntos, só quem controla é Deus. A gente não consegue controlar, isso é
algo que está além da nossa capacidade, entendeu? Então, a verdadeira sabedoria, ela vem da gente se humilhar diante da presença do Senhor e mostrar para Ele que nós somos dependentes dEle. Valeu? Tamo junto. Essa foi a reflexão de Gênesis capítulo 3, o que eu aprendi. Fui.